Meu nome é João Haddad, arquiteto, presidente do IPLAP, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba. Acho que é só. Bom, de maneira geral, ele foi sempre ligado ao açúcar, né? Ele foi... Já está valendo, então, né? Bem, o Engenho Central, na verdade, é uma área grande de 75 mil metros quadrados, que corresponde a 7 quarteirões e meio, uma área muito grande, com muitos barracões. Esses barracões foram feitos em épocas diferentes, começando lá atrás, em 1917. Alguns deles têm a data na frente, tem um dos prédios, está com a data de 1934. Ele não tem um estilo próprio. Nós arquitetos, pessoal ligado às construções, ligado à história, ligado à arquitetura, preferimos falar que aquele é um estilo industrial com influência europeia. Pode ver que o tijolo, a alvenaria daquele local foi muito especial. E, segundo a história, muitos daqueles elementos foram importados, inclusive tijolos com faces arredondadas nos cantos, né? Como não se dispunha na ocasião do concreto armado, a construção obedece a paredes com espessuras muito grandes e aberturas com pequena largura, para que realmente a construção tenha maior segurança, né, em relação ao seu cálculo estrutural, né? As tesouras, de maneira geral, são metálicas, e isso faz com que o engenho, nas dezenas de barracões que ele tem, seja também, como foram feitos em épocas diferentes, considerado também do estilo eclético, porque com pequenas variações, todos eles são de tijolo à vista. Grande parte daqueles edifícios, daqueles prédios, o pessoal chama genericamente de barracões, não é? Galpões, já estão sendo ocupados. Muitos ainda não têm destino, mas nós já temos um grande salão de festas, que é um dos maiores da cidade, está à disposição da população, né? Nós já temos um prédio de administração que fica à direita de quem entra na passarela Pêncil, que existe hoje. Nós temos em construção um grande teatro com mais de quase 500 lugares, né? Que ele é feito dentro de um dos barracões, não só teatro, como um restaurante. E como tudo aquilo, todos os prédios são tombados, né? Tudo que se faz é na parte interna, né? Muita coisa moderna é necessário, principalmente no teatro, né? Em questão de som, de acústica, de escadas, reforma de cobertura, enfim, mas tudo dentro daquelas paredes externas que continuam tendo a mesma aparência de tijolo à vista, por causa exatamente do tombamento. E o maior deles, chamado de Gêmeos, né, ele vai ser o Grande Museu do Açúcar. O Museu do Açúcar é uma coisa que hoje o plano diretor de Piracicaba permite, que é a chamada parceria, isto é, a prefeitura com parceiros, ou com o Estado, ou com a União, ou com empresas. Então, a parceria hoje ajuda muito a administração pública. E no caso do Grande Museu do Açúcar, está sendo feito por uma empresa particular. O projeto já está pronto, grande parte do diagnóstico das escavações
para ver condições de alicerce, o levantamento do prédio em si, todo o levantamento planimétrico, não é? E altimétrico também já está pronto. Então, esse Museu do Açúcar vai ser o carro-chefe, vai ser o grande prédio, o grande Museu do Engenho. Os demais barracões ainda procuram ser, a gente está pensando, a administração, consultando a população, principalmente a ação cultural, faz essa pesquisa de como usar os demais barracões. Porque lá nós, os grandes, vamos dizer assim, os maiores, como já disse no início, já têm uso para diversos fins. E assim que uma das coisas principais que foi feita para o conforto do público naquele espaço é exatamente o piso, porque o piso era de terra, era de pedregulho, incomodava demais a população, e nós temos então agora uma execução de piso que vai até o final da área, próxima do famoso Bosque do Engenho, que também hoje passa a ser um grande complexo. Nós temos um bosque do Engenho, em seguida o próprio Engenho Central, e comunicando com o Engenho Central, nós vamos ter, ou já temos, o Mirante. Então, Mirante, Engenho Central e Bosque, nesse futuro próximo até o final de 2013, nós vamos ter um grande complexo mesmo para a população, né? Cultural, social, gastronômico, para o esporte, enfim, um grande conjunto na margem direita do rio. E esse piso já está esperando a segunda passarela pêncil. A segunda passarela pêncil é aquela que fica próximo da Rua Rangel Pestana, entre Rangel Pestana e Rua 15, de concreto, né, mais fácil de manutenção, e ele cria então mais um ponto de ligação entre a margem direita do rio e a margem esquerda, que é o projeto Beira Rio. Então, essa ponte, além da beleza natural, ela permite que estacionamentos dos dois lados sejam unidos, que num caso, por exemplo, de correria, de um incêndio, alguma coisa, haja mais ligação entre as margens, né? Liga-se a área do projeto Beira Rio, que são os restaurantes, diretamente à parte cultural e social, que é o Engenho Central. Então, nós temos, na verdade, da Ponte do Mirante até a Ponte do Morato, numa extensão de 2 quilômetros, nós vamos ter o maior complexo social, cultural, gastronômico, esportivo que houve até hoje em Piracicaba. Isso é o que nós temos de informar do Engenho Central. Então, no Engenho Central, que inicialmente todo mundo sabe, era ligado, inclusive tinha trilhos de trem locomotivas naquela época, né, ligado à indústria do açúcar. Né? Depois, em seguida, nós tivemos uma mudança de proprietários que, na ocasião, passaram a fazer bebidas, inclusive o uísque naquela ocasião, não é? E, num certo ponto, as locomotivas, quando passou para a propriedade do Silva Gordo, elas foram retiradas, bem como os trilhos. Nessa ocasião, em seguida, na década de 70 a 80, foi então criado o loteamento chamado de Engenho Central pela empresa Terras do Engenho. E um fato curioso que aconteceu aí, e foi bom para Piracicaba, né, e para o engenho, é que quando se faz um loteamento, normalmente o proprietário é obrigado a deixar para o município, para a cidade, né, 10% de área verde. E nessa ocasião, o prefeito da época, como aquele lugar era muito bonito e tinha praticamente uma floresta, que tem até hoje o bosque, não é? Uma floresta natural, bem formada, bem grande, né?
o prefeito da época exigiu 43% de área verde naquela ocasião, que a gente chama de área de recreação, ou área verde, ou área de recreio. Então, isso foi um fato inédito em loteamentos, porque normalmente, quando se exige mais do que 10%, o loteador passa a ter, às vezes, até prejuízo. Mas como a vontade era realmente do Silva Gordo, o proprietário, lotear naquela ocasião, foi deixado ao município esses 43%, que hoje, aqueles que têm consciência do meio ambiente, dos desafios que a gente tem em agressão ao meio ambiente, hoje nós reconhecemos que o prefeito teve uma visão extraordinária daquela área. Esse é o fato assim, que eu acho pitoresco para a região do Engenho Central.